Mano Talibã, as palavras, quer dizer, ele faz a leitura do país numa neutralidade. Quando o Mano Talibã levantou a questão dos regimes e sistemas, depois o Mano Álvaro levantou a questão dos pequenos empreendedores. Nós vamos encontrar a gênese do problema de Angola. A gênese do problema de Angola eu posso perguntar ao Mano Talibã, o MPLA é da esquerda ou da direita? Aqui começa uma questão muito importante. MPLA é da direita, não é da esquerda. Ele é tudo junto. Eu respeito, mas não concordo. O MPLA tem um pedaço, tem o membro inferior da esquerda, o superior da direita. É uma ideologia mixada. Após a independência, todos os países da África, aqueles que tiveram no momento da proclamação da independência, esses governantes optaram o sistema socialista. Não vai ver a nível da África, após a independência, esses presidentes que proclamaram a independência optaram pelo capitalismo. Qual era a ideia? A ideia era fazer com que, após expulsar o colono, então tinha que ter o socialismo de forma a criar uma sociedade igualitária. Uma sociedade igualitária. Exatamente. E Partido Único, exatamente. Seja no ponto de vista político e econômico. Os líderes africanos criaram todo o sistema socialista. O que resultou? Esse sistema socialista que os líderes africanos criaram, até hoje, em vez de criar uma sociedade igualitária, criou uma oligarquia, uma minoria que domina o poder, uma minoria que é milionária. Agora, o Mano Álvaro não pode me dizer que o MPLA é um partido de direita. Não, eu vou me explicar. Eu vou me explicar, talvez. Eu vou me explicar. Se fosse um partido da direita, o que é isto, o partido da direita? O sistema de direita retira a intervenção ativa do Estado na economia. Quer dizer, dá liberdade à livre iniciativa. Ele está recebendo novamente o telefonema. Olha, eu queria que ele ouvisse o que vou aqui dizer. Quando o Dr. Joaquim diz que... Agricultores. Dr. Joaquim, pronto, eu peguei a palavra porque andaste aqui a encravar. Eu peguei o ponto que disseste que as nações africanas, os libertadores das nações africanas, eles optaram pelo socialismo. Não foi opção deles. Eles obrigaram até a optarem pelo socialismo. Eles obrigaram. Exatamente. Primeiro, exatamente. Os que lhes obrigaram a optar pelo socialismo, eles já sabiam que daqui a mais ou menos 30, 40 anos, 50, eles vão se enrolar tanto que nós vamos ter um outro método, um outro mecanismo de voltar a lhes explorar. Não, mas é isso mesmo, é isso que eu quero aqui, talvez tentar despertar muitos de nós, com muita humildade, me permitam. Irmãos, aqui, olha. Eu vou terminar. Deixa. Pronto. Irmão Talibã, engole mesmo o sapo, engole o sapo. Engoli. Não, está engolido. Avança, doutor Joaquim. Então, por causa do sistema de esquerda do MPLA, no ponto de vista econômico e no ponto de vista de pequenas liberdades, é da direita, então vamos encontrar o problema das autarquias. As autarquias só falta um pacote para ser aprovado. O pacote legislativo só falta uma lei para dar lugar às autarquias. O que é isso, as autarquias? Nós vamos ter dois poderes, o poder central e o poder local. Ambos poderes funcionam para o desenvolvimento sustentável do país, seja o poder local e seja o poder central. Isso também vem cumprir com um imperativo constitucional para evitar as assimetrias. Mas agora está o problema. A discussão que está aí, o pacote não sai. O MPLA quer o gradualismo geográfico e a UNITA quer o gradualismo funcional. Por que não passa? As autarquias não podem passar agora. Porque muitas das vezes as eleições gerais é um furúnculo
que dói ao lado das autarquias. As eleições gerais de 2022 é um barômetro que vai medir a derrota do MPLA nas autarquias. E, aliás, o Mano Talibã já disse, quando o árbitro dá um prazo mais prolongado, quer tirar proveito. Às vezes, a equipe do Messi, ele gosta muito do Messi, o PSG está a perder, tem que dar mais 10 minutos de compensação. Nesses 10 minutos, o Messi pode marcar. Então, a ideia é esta. Quer dizer, as autarquias, sendo uma das engenharias administrativas, não está a sair por uma simples razão. Falta de vontade política de quem está no poder, que tem a maior representatividade no parlamento para dar impulso na aprovação do pacote, e depois não só. O povo tem um cartão amarelo que quer apresentar o vermelho nas autarquias. O povo dá o cartão amarelo. Quando te dá um cartão amarelo, você está dentro do campo. Pode jogar, agora, mas uma pessoa vão te dar vermelho. E o povo quer dar cartão vermelho nas autarquias. Então, vamos lá. Vamos fechar mesmo esse bloco e vou tentar me explicar porque que eu disse que o MPLA é da direita e não concluí. E vou concluir. Ele é da direita, mas um tipo de direita perigoso. Um da direita que em África não se usa muito este termo. Mas, de facto, estamos a ver. Ele é da direita, ok? Fascista. O MPLA hoje, perdoem-me, que é um termo muito forte, muito forte. Primeiro, ele começa com a filosofia da esquerda, porque ele faz o percurso que faz. De uma dada altura, torna-se um partido capitalista, oligárquica, tornou-se uma oligarquia e que não quer a participação da sociedade civil, não quer participação da sociedade civil. Ele toma o controle da coisa. Onde é que entra o fascismo dele? Ele é quem escolhe quem pode e quem não pode. Só para tu veres esta questão das autarquias, ele não quer que as autarquias, portanto, tenham lugar ou funcionem. E aí onde está o fascismo? Porque ele só quer bolo por um certo grupo. Ele quer adeptos, e os adeptos, até certo ponto, muitos deles são coagidos, são coercivamente obrigados a... Não, vamos dizer as coisas como estão. Eu, ao menos, não sei se estou a dizer isso porque me encontro num certo sítio. Mas esta é a realidade técnica. Esta é a realidade técnica. Não, mas eu diria se ele fosse de facto da esquerda, desculpa só, mano, sim, se ele fosse da esquerda, ok, as autarquias já iriam acontecer porque ele iria se confiar no povo e as políticas que ele iria continuar a meter em prática seriam de benefício da classe mais desfavorável. E o que nós estamos a ver, o que era considerado da esquerda, aliás, da direita, está a tentar conquistar uma, digamos assim, mas também de uma forma finta, está a tentar conquistar uma identidade da esquerda ao centro-esquerda. Mano Álvaro, a ideia originária de fazer uma análise sobre a esquerda, a direita, o centro, uma coisa parecida. Primeiro começou na perspectiva econômica, mas esquerda, direita, já podemos analisar na perspectiva até das liberdades. Um exemplo concreto, desculpa se isso o SBT quer mais, não vai me condenar. Um partido da direita não faz fluir hispaninas. Exatamente. Um partido da direita. Exatamente, pronto, está aí Mano Talibã. O MPLA não está a dar. Querem me dizer que o MPLA está a dar abertura? Do que eu saiba, o MPLA não está a dar abertura nessa conversa. Não, a questão que se prende qual? Em termos de lei, não, mas aquilo que a mídia está a fazer está a dar essa abertura, sim. Exatamente. Por exemplo, hoje quando temos um partido que chama Flor de Raiz, para ir dançar na atividade do partido com aquele rabo todo desenhado da jarda, estamos perante um partido da direita que dá liberdade, aliás, um partido da esquerda que dá liberdade aos direitos, lesando ou não a ordem e a moral pública. É liberal. Mas o da direita não permite qualquer tipo de conduta que lesa a ordem e a moral pública. Portanto, agora, já no ponto de vista... Vou terminar. No ponto de vista econômico,
o MPLA é da esquerda no ponto de vista econômico, porque nós temos ainda um Estado centrado. Quando vamos ver o Estado aí da Aruquenda, quando ver um Estado, todas as grandes empresas está em nome do Estado. Quando vamos ver, se você vem a Uige, não vai encontrar uma grande empresa privada. Vamos ver o Ali Dangote, na Nigéria. Nós temos que ter tantos Ali Dangote em Angola para se perceber de que nós estamos perante um partido da direita. Hoje, quando se fala de empresários, de milionários, são uma minoria que estão dentro da esfera governamental. São eles que dominam o mercado. Hoje, olha, meu mano Joaquim, sabe o que é que eu às vezes tenho dito? Eu não sou muito daquele que rema contra a maré, porque eu ainda continuo a pelejar com navios movidos à vela. Então, eu respeito a direção do vento. O que muitos têm feito é o que trazem as teorias aprendidas na escola em tempos de formação, desculpa lá, doutor Joaquim. Então, queremos trazer isso em debates. Só que esquecemos que há um grupo de indivíduos assim como nós, que estão lá nos bastidores a criarem tudo isso. E eles te dão para você estudar, não dão tempo de você próprio criar as suas ideologias, fruto da direção do vento. Então, ele te dá uma mesma teoria, política de direita ou de esquerda, que são as únicas que são mais faladas, e sabemos que historicamente vieram da França, quando o rei, na altura, na Assembleia, tinha os que lhe apoiavam do lado direito, que se sentavam do lado direito, e os que estavam sempre contra, queriam outras coisas do lado esquerdo. Então, é aquela coisa toda que já sabemos. Só que alguém nos escreveu aquilo e nos meteu na cabeça. Não quer nos dar a liberdade de entender que esta mesma teoria acadêmica, a nível da Europa, o vento me sopra pelo norte. Quando eu vi na minha realidade angolana, o vento está me soprar pelo leste. O que quer dizer que, ao implementar esses conhecimentos, devemos ter muito cuidado. Ao confrontarmos com a realidade de governação de Angola, temos que ter cuidado. Mano, falou-se aqui do próprio nosso partido que governa o país esses anos todos. Ele reinventa-se. Ele, quando aquele período acha que tem que lhe olhar como da direita, ele se comporta como da direita. Quando ele acha que as pessoas querem me olhar como da esquerda, ele se comporta como da esquerda. Então, vos finta o tempo todo, finta que finta. Olha, vão lhe batendo um monte de palmas. Quando, na verdade, ele está aí. Sim, Mano Talibã. Mano Joaquim. Vou terminar com a dica só. Eu sou jurista de formação, mas sempre defendi que eu sou o jurista mais preguiçoso de Angola. Sabe por quê? Sou o jurista mais preguiçoso de Angola porque eu faço leitura do país. Não vejo eficácia jurídica e social das normas. E nós estamos aqui a discutir as questões das ideias, ideologia, e que o próprio MPLA implantou. Por isso é que eu estou a dizer agora, nós temos que olhar para a realidade do nosso glorioso. Eu chamo glorioso, é a minha realidade partidária. Mas nós temos aqui falar de... Não, permita-me só, doutor Joaquim. Qual é a realidade que o Mantalibã pode desenhar dentro do estrito rigor idiosincrásico, dentro do próprio rigor da realidade angolana da África? Vais perceber que Angola a África não consegue se reinventar, é consumista das ideologias ocidentais. A África não consegue se reinventar porque ela ainda continua a colônia dos ex-colonizadores. Uma vez em debate falei o seguinte: todo o país que colonizou a África deixou uma marca dela aqui. Nós não temos uma independência. Vamos sair dessa realidade fictícia. Imagina encontrar um reino do Congo bem desenvolvido, um império. O Congo não era reino, era um império. O reino do Xangai. Quando se falava de quase toda a África subsaariana, olhava-se a potência que era o Império Congo. Sim. E tinha relações direitas com o antigo Kemet, que é o Egito, que depois foram lhe clarear. Essas histórias todas, nós queremos ter a tendência, como falamos em Kikongo, quando assim Benio Cavacati,
Nós queremos sempre pegar a cobra no meio. É burrice, é burrice. Então você vai pensar que eu estou jantar, você que vai servir de jantar para a cobra, porque nem sabe onde está a cabeça, onde está a cauda, porque cobra nos pega no meio. Nós queremos falar da África desde as datas da independência para cá, esquecendo o antes, mesmo a nos deixarem uma pista. O bolo África foi subdividido na Conferência de Berlim de 1884 a 85. E desta conferência, nós próprios donos da terra, perceba isso, não tivemos lá opinião. Eles que vieram e que nos dividiram, criaram os limites que criaram, implementaram as línguas deles. Ainda que eles ficarem independentes, vão continuar a depender de nós. Tanto é que o limite que eles obedecem, nós é que metemos. Pois. Nós é que metemos. Olha, não, manos, aqui mesmo Então, vamos pôr um... Não é fugir isso, Imagine, exatamente. Permita-me só concluir aqui, não sei se estou a ouvir agora falar um bocado. Perdão, a instância é minha, perdão. Imagine a ida do líder da União Africana ao encontro de Putin. Imagine essa viagem que ele fez para ir pedir clemência, para parar com a guerra, porque a África vai morrer de fome. Este presidente da União Africana é um energúmeno, certo? Só me parece ser... fazer isso. Ok. Bom, eu quero dar um esclarecimento aqui aos manos, e isto fica mesmo como uma tarefa para o mano Talibã e para o mano Joaquim. Chegamos a uma conclusão que nós ainda somos telecomandados, somos teleguiados, ainda vivemos em posições. E nessas imposições, nós continuamos a viver o reflexo dos outros. Não é? O sol bate no coiso, no espelho, e aquela iluminação nos ilumina. O que é isto? O que eu quero dizer? O método, o Talibã disse muito bem, o MPLA muda em função, a tendência. A tendência agora tem que ser da direita, ele vai para a direita. A tendência tem que assumir a posição da esquerda, ele assume. Atualmente, ele está a assumir a postura do movimento putiniano, está a assumir o movimento digamos assim, dos chineses, porque, vou-vos lembrar uma coisa, quando o João Lourenço foi indicado como cabeça de lista, lhe perguntaram qual é o modelo que tu vais aplicar. Ele disse, eu vou aplicar o modelo de Mao Tse-tung. Agora vão estudar o modelo de Mao Tse-tung. Muitos não querem dizer isso, porque vem uma China como um país comunista. Mas aquele comunismo, estamos a ver de prática, é um comunismo assim. Portanto, existe uma oligarquia que tem um certo poder econômico e tudo quanto mais, porque até aprovaram uma lei e se pratica agora que o presidente é vitalício. O presidente só sai do poder quando baicar. Então, vão ver que está-se a fazer tudo por tudo para se tentar adaptar aqueles métodos cá. Putin, depois de tantos anos, voltou novamente à rebalta. Então, sim, nós... Mas sabe por que o povo deles encara isso na boa, irmão Álvaro? Porque aquilo que são as condições básicas. As condições básicas que um povo necessita, esses povos têm. Por isso, para eles não lhes importa. Uma vez eu falava com um amigo, falei pupa mesmo, ele visitou algumas nações e chegou a um país, né? Pronto, não vou mencionar aqui, por favor, e ele viu as condições que aquele país tinha, um país da África, a maneira como estava a crescer e a realidade do país dele, o Congo Democrático. Só que naquele país, a crescer tanto, as pessoas diziam, a mídia no caso, dizia que o presidente era ditador, estava sei lá quanto tempo no poder, mas o próprio povo falava diferente do presidente. Então ele diz, se a questão é ser ditador e a resolver os problemas do povo dessa maneira, continua a morar ditador. Olha, nós rimos, mas ele falou algo que marcou, mexeu-me. É óbvio. Mano, em francês diz o seguinte adagio, mon frère, pardon, le sucre ne sert à rien quand c'est le sel qui te manque. O açúcar não te servirá para nada quando é o sal que está te fazer falta. Então, também há uma questão que nós aqui às vezes
temos, eu insisto em dizer, é o hábito da imitose. O angolano tem uma doença que eu denominei de imitose. Tudo que nós fizemos, imitamos. Quer dizer, um presidente que subiu no poder, ele diz que vai aplicar uma lei, uma norma de um que também fez sei lá o quê. Não aplica as dele por quê? Que vai de encontro ao povo. Tá, dá para ver a diferença. Ok. Nós somos bloqueados num sistema acadêmico que nos foi dado. O europeu é a fonte de toda essa elaboração e nós não conseguimos produzir coisas nossas com as nossas realidades. Então nós temos que saber implementar isso. O presidente decidiu dessa maneira. Até aí tudo bem. Está a funcionar? Não. Mas se nós formos ver onde ele foi pegar a fonte, lá funcionou. Por isso é que eu disse, aprendemos tanta coisa, que lá o vento deles soprava pelo norte. E viemos para Angola, na nossa realidade, o vento sopra pelo leste, sul ou oeste. Então, olha, eu tenho que mudar a direção do meu navio, não cumprir a risca com aquilo que foi a ideologia. Ser marxista ou leninista, ou sei lá o que. Então, por isso é que eu estava a dizer, mano, hoje em dia, para uma Rússia, para um Vladimir Putin, que fez da Rússia ser temida no mundo, um Xi Jinping, que fez da China ser respeitada no mundo, o povo chinês não lhe importa quantos anos você vai ficar ali. E nós também aqui em Angola, foi necessário provarmos o amargo para respeitar o doce. Por isso é que muitos de nós hoje dissemos, afinal éramos felizes, não sabíamos, se deixamos enganar com o discurso de que melhorar o que está bom e corrigir o que está mal. Afinal de contas, o que nós vimos que era o mal, era embora o nosso bom. Está a ver? Eu ando a dizer normalmente que no tempo do Manzé, pai, Dubai era atrás de casa. Está a ver? Esse mano Joaquim, eu lhe despedia, como é Joaquim, vem já, meu. Ele está assustado, está ali ligado à Alemanha. Oh, Talibã, venho já que me falaste. Não foste em Luanda? Não, pai, estou aqui. E agora ninguém sai. Agora ninguém sai. Está a ver essa coisa de discursos? Disse que vou implementar a ideologia de quem? Qual é o nome bonito que disseste aí, Mano Álvaro? Que temos que estudar ele mesmo. o método FASH. Método FASH. Esse método, acredito eu que lá onde ele viu, funcionou. Funcionou. Aqui não. Mano, nós em Angola, por exemplo, vou falar uma história rápida aqui de Luanda. Lutamos tanto assuntos ligados aos transportes públicos. Transportes públicos. Mano, um minuto Luanda mesmo. Vamos entrar no outro É mesmo um minuto. Um minuto. Transportes públicos é um problema que a capital Luanda, que todos nós lutamos com ele. Não temos os metros, não temos linhas de comboio, não temos que tínhamos um metro que tinham prometido que até 2020, né? Metro de superfície ia funcionar, mas pronto, não sabemos o porquê não funcionou. Então temos dificuldade. A questão aqui é sempre investir em autocarros. Só que esses autocarros, nós vimos que os países lá fora também investem em autocarro. Tu vais no Dubai, tem autocarro. Tu vais para Portugal, tem autocarro. Tu vais para o Brasil, vais para a Alemanha, tem autocarro. Então eu acho que em Angola também vou pôr autocarro. E vamos assim depois fazer um cálculo errado, como muitos fazem. Qual é a população, por exemplo, de uma cidade qualquer do Rio de Janeiro, ou sei lá o que? Ok, a população está aproximadamente 10 milhões de habitantes. Ok, então eles 10 milhões de habitantes funcionam com 1.000 autocarros. É porque nós até em Luanda, que só somos 8 milhões, esses 1.000 autocarros que compramos vai dar certo, só que esquecemos um elemento. Que lá tem a famosa line base, a linha do autocarro, que é uma faixa de rodagem, aonde só funciona o autocarro. E o funcionário público, que é o meu irmão Joaquim, nunca vai se atrasar. É mais fácil ele atrasar quando usa o carro próprio do que usar o autocarro. Então eu acho que vou imitar o alemão, mas ignorando esse elemento, line base, que é uma linha do autocarro, onde os outros carros não se metem. Vamos imitar o número de autocarro, mas não imitamos a questão de criar uma linha só do autocarro. Chegou um período, houve um ministro dos transportes que disse, não, vamos pôr também line base em Angola, em Luanda, no caso. Do Rocha, 21 de janeiro, a Via da Samba, a Vanduna Eloy,
a estrada de Catete, criaram as line base. E para nós provar a nossa tamanha burrice, me perdoe, sabe o que foram colocar nas line base? Os contentores de lixo, pai. Vou te fazer uma foto daqui a pouco para te mandar isso, porque já que estás lá fora, talvez não estás a entender aqui os parâmetros. Manda, vou fazer uma foto e vou te mandar. Vai ver que a linha do autocarro, mas estão lá os contentores de lixo. Manda. A seguir é lá onde é as paragens de táxis. Ok. Quando nós estávamos em condições de criar, estás a ver como é que é o imitar, nós temos o problema até de imitar mal. Queremos imitar, vamos então já imitar bem. Até imitar, nós imitamos mal. Então, fica de lá, assim já é... o meu Wigi que estás vendo, eu estou a ver linhas de autocarro e tudo mais, alguns transportes públicos. Eu disse, ao tamanho da província do Wigi, aqui só tinha que ter intermunicipais, não é para ter autocarro a funcionar no meio daquela cidadezinha, onde as faixas de rodagem e as faixas de, como é que é, de marcha, né? Tem a faixa de rodagem, tem a própria faixa, no caso, no asfalto, não obedecem sequer os critérios internacionais e querem colocar lá um autocarro de sei lá quantos metros, porque não, até na era colonial funcionava. Quantos habitantes o tinha na era colonial e quantos tem agora? Mano, aqui com o problema da energia, não está parado de fabricar. De facto, olha, Mano Talibã, vamos mesmo... Vamos cortar mesmo, né? Porque senão não vamos conseguir. Já cortamos. Já cortamos, sim. Vamos seguir para outro ponto. Mano Joaquim, eu vejo que estás aí a lutar. Eu quero te aconselhar a fazer o seguinte: saia do estúdio, faz o que tens que fazer, não é? Gira e depois volta a entrar. E dou-te então 2 minutos para poderes fazer isso. Então, meus manos, pode falar, estou em condições. Ok, podemos continuar, não é? Podemos continuar. Ok. Vamos lá agora cronometrar. Temos mais ou menos quanto tempo para abrir a linha de intervenções? Sim. Já estamos a 1h40 para nossa 2 horas, a faltarem nos 20 minutos, mais ou menos. Sim, mano, então... permita-me gerir. Tenho aqui tudo. Se vocês falarem pouco, vamos conseguir consumir todo o conteúdo que temos aqui. Sim. Maravilha. Ok. Maravilha. Ok, portanto, o primeiro bloco, eu queria dar um pequeno resultado, porque estamos a fazer sondagem aqui. O primeiro bloco, portanto, nós perguntamos se o bloco estava interessante. Os irmãos estão a participar no chat, portanto, na sua maioria, responderam a 100% estava muito ok. E quando se falou das autarquias, também os que estão a participar disseram que o tema era muito esclarecedor e votaram em 100%. Agora, nós vamos entrar no outro bloco, que é o bloco sobre a corrupção de capitais, não é? A recuperação de capitais do programa anticorrupção. Passados 5 anos, não é, do combate à corrupção, qual foi o volume total do capital recuperado? Como tem sido feito a comunicação para esclarecer ao cidadão? Meus manos, será que este combate que começou já há 5 anos, Mano Talibã, Mano Ernesto, até hoje, vocês estão aí em Luanda, escutam todo tipo de rádio, nós aqui temos procurado fazer as pesquisas, né, nos sites, nós nunca encontramos em nenhum sítio um relatório esclarecedor que se conseguiu recuperar TOT, ok? E este TOT foi investido nisso, naquilo. Até agora, 2 vezes, o presidente da República foi questionado por 2 emissoras internacionais e ele responde dizendo que sim, já se recuperou, tem se recuperado e conseguimos já recuperar mais do que 2 bilhões de dólares e foi investido. Portanto, essa recuperação é capital em espécie e em imobiliário. E ele dá sempre as mesmas referências. E estas referências, até certo ponto, para as pessoas mais atentas, não sei qual é a tua percepção, irmão Talibã. Recuperaram o Intercontinental. Ele diz aquilo foi recuperado, o Intercontinental. Ok.
O Intercontinental agora é que é estatal ou é de participação privada? Fala das fábricas da Testang. Estas fábricas da Testang são privadas ou são estatais? E qual é o benefício que ela tem trazido? Onde é que está-se a aplicar esse dinheiro? E depois, o dinheiro que foi roubado esse tempo todo, irmão Talibã, será que só são 2 bilhões? Mesmo até se me falarem 10 bilhões, nós pensamos que o número é muito, muito mais alto. Mas a pergunta é, qual é o volume de capital que já foi recuperado e se a comunicação tem sido esclarecedora? Mano Talibã, qual é a tua opinião? Bem, meu mano, tu tocaste naquele ponto que às vezes complica nós esclarecermos alguma coisa. Complica. Primeiro que Angola nós já temos um problema. A Assembleia Nacional passou a ser apenas dos deputados. Não sei se me consegues ouvir, meu mano Álvaro. Sim, estou a Nós te não ouvir, temos estou a a te ouvir. Assembleia do Povo. Porque a Assembleia, na sua essência, é a Assembleia do Povo. Mas nós aqui temos uma Assembleia dos Deputados. Tanto é que a nova estrutura da Assembleia Nacional, eu nunca vi numa plenária o povo lá dentro apreciar. O que devia ser assim. Porque os franceses é que falam bonito isso. Eles dizem mesmo palais du peuple. Assembleia do Povo. Mas nós aqui ficamos apenas com a Assembleia Nacional, que são os deputados que estão lá dentro. Então, eu, em condições normais, sendo povo, um cidadão comum, eu podia muito bem, numa plenária, ir lá assistir, sentar na área em que o povo senta, eu acompanho diretamente os debates. E é lá onde eu saberia quanto realmente tinha sido desviado, quanto já voltou, e não esperar de me darem resultados. Porque esses resultados que me estão a dar, não é o facto do Presidente da República estar a dizer, é que condiz com a verdade. Quem me garante? Eu devo confiar, talvez, também lá no debate, lá dentro, os deputados estão a debater, e eu, como povo, estou lá a assistir. Não acontece aqui. Não. Então, Ok. para dizer onde foi investido, como foi investido, os números quase que embrulham-se, quase que são os mesmos. Meu mano, eu digo que nós temos que deixar de ser distraídos. Chegou um período que só se falava de repatriamento de capital, porque foi desviado sei lá quantos milhões. Esquecemos quanto a Indiama estava a vender de diamante. Esquecemos quanto a Sonangol estava a vender de petróleo. Esquecemos quanto algumas empresas estavam a exportar de recursos minerais até rochas. Essas pedras britas, porque os chineses estavam a levar para as terras deles. Esquecemos tudo isso. Os mármores produzidos no Lubango, esquecemos de quanto estava a ser feito, porque ficamos todos no foco do expatriamento de capital. Então, não esquecemos também de um elemento que os nossos políticos até hoje ainda usam a teoria de que o bom político é aquele que fala o que o povo quer ouvir. Eu aprendi diferente. Que um bom político mesmo bom, ele faz o que o povo quer que se faça. E o povo só pede o mínimo, mano. O dia que você fazer o mínimo que o povo quer, altera a Constituição como você bem entender. Vamos te deixar mesmo aí. Altera a Constituição como bem entender, morre lá no poder, deixa lá teu filho como bem entender. Não, mano, é uma realidade que aqui em Angola é um facto, não vamos aqui enganar-nos. Depois de um tempo, muitos são os angolanos que arrependeram-se de José Eduardo Santos. Ouvimos isso. A justiça angolana acusa diretamente alguns dos filhos do ex-presidente, mas nós vimos também um bom número de angolanos aclamarem tudo que se uma Isabel dos Santos vem aqui para Angola e ser presidente, para nós, aleluia. Então é para dizer que todo cuidado é pouco naquilo que nós ouvimos. Mas eu digo, mano, ao nosso presidente João Lourenço, eu sempre olhei para ele e disse assim, não vejo grande necessidade de desfazer o país. Não vejo. Porque ele é dos presidentes, diferente de José Eduardo dos Santos, que não entrou pobre no poder. Ele não entrou pobre. Então, o que quer dizer? Eu tenho tudo para confiar nele, para endireitar, arranjar o país. Então, esses que fazem parte do tal sistema e regime que devem deixar o filho alheio trabalhar. Deixem de trabalhar mesmo. Deixem.
estão a lhe fazer umas Olha, fitas. Sim, mano, permita mesmo concluir essa linha de pensamento. sim, Porque as pessoas pensam que aqui é tipo ok, pintar uma brasa, é bajular ou não. Não, são factos, é realidade. Quem aqui tem condição de ok. me dizer que João Lourenço entrou pobre no poder e tudo que ele quer é roubar? Claro que não. Ele não entrou pobre. Ele entrou bem. Eu até diria que acredito eu que ele é capaz de tirar ainda um pouco do bolso dele, aplicar em certas áreas só para a coisa funcionar. Mas que ele não abra a boca para falar, para não ser mal julgado. Porque ele pobre não entrou no poder. Então, os outros que estão ali, a quem ele está a quem ele está a confiar, manos, por favor, vão mesmo só lá trabalhar. Vão mesmo só lá trabalhar. Hoje por hoje, mano, por isso é que eu disse, a corrupção chegou até ao nível da igreja. Porque no outro hora os políticos angolanos rezavam. Você num domingo mesmo como hoje, se encontras com ele na paróquia, se encontras com ele na capela, se encontras com ele na comunidade, se encontras com ele numa igreja comum, está aí ele mesmo, irmão, irmão, amém, amém. Foi ouvir mesmo que não, nos 10 mandamentos, não roubarás, não matarás. E ele, quando volta para o gabinete dele, os 10 mandamentos estão a lhe girar a cabeça. Yeah. Solução. Mano Talibã, me desculpa mesmo, né? Tu próprio pediste, vamos gerir o tempo. Vamos dar palavra, sim, vamos dar palavra ao irmão Joaquim, vamos abrir a linha telefônica. Os manos também, tanto puderem vos fazer algumas questões e ouvirmos também os seus pareceres. Irmão Joaquim. Sim. Não sei se te recordas da pergunta. A pergunta é, passados 5 anos do combate da corrupção, qual foi o volume de capital já recuperado e será que tem sido comunicado de uma forma esclarecedora à cidadania? O cidadão tem sido, portanto, informado de facto como é que isso está a se decorrer? Mano Álvaro, nas democracias abertas, a declaração de bens de um governante é muito importante para ver o nível de gestão, o nível de responsabilidade republicana do exercício da atividade governamental que vai fazendo. Mas nós temos um problema. Se o irmão ver, muito bem, nós tivemos um problema com o acordo, acho que 319, que proibia a Assembleia fiscalizar o Executivo. E só para olharmos, ninguém pode legislar contra si. Quer dizer, temos um poder, um presidente da República que tem toda a extensão, o poder judicial, executivo e o próprio executivo processual. Então, ninguém pode legislar contra si. Demonstra claramente que temos um problema de separação de poderes. Quando Cota Queiroz, ministro da Justiça e Direitos Humanos, provavelmente foi ano passado, quando veio ao público dizer já houve recuperação de 11,5 mil milhões de kwanzas, resultado mesmo da recuperação de ativos, patrimônios lá fora, aqui dentro. Ué, ficou na palavra. Ficou na palavra. O que se passa de concreto? Não temos um controle da economia angolana. Você não consegue. O cidadão só vê os números. O cidadão angolano só ouve número na televisão. Não tem sistema próprio. Não tem consulta pública conforme se vê as bolsas de valores em outros países. Não tem sistema próprio em que o cidadão faz acompanhamento do patrimônio. Nas campanhas eleitorais, você não consegue perceber quando que o MPLA está a gastar dinheiro que é resultado do financiamento dos partidos políticos, que é resultado do financiamento da campanha eleitoral. Você consegue perceber de que há um gasto exacerbado que dá a expressão da partidocracia. É o partido dentro do próprio Estado que faz tudo o que lhe convém. Então, quando temos esse tipo de problemas, quando temos esse tipo de conflito de competência, o partido é uma pessoa jurídica de direito privado
mas ele age como uma pessoa jurídica de direito público que manda nas instituições. Então não tem como trazer um dado certo, porque o povo vai fiscalizar, a Assembleia vai fiscalizar, então tem que forjar dados. Faz de conta, até agora, nós temos um governo que acha que o povo não tem memória, que acha que o povo só precisa estar ilimitado para ouvir e cumprir. Então, essa recuperação de ativo, não consigo precisar. Porque não consigo precisar, até eles próprios que estão nessa comissão não conseguem precisar. O que nós tivemos? O caso Lusati, por exemplo, é bastante deprimente. Você consegue perceber, há um grupo que vão atrás de ladrões, que eles próprios são ladrões. Como é possível? O Lusati, em plena audiência de julgamento, vai acusar o próprio magistrado que não só esse dinheiro que eu roubei, tinha mais. Credo! Como é que fica aí?